E aí galera do canal, beleza? Mais um dia. Hoje eu vim falar pra vocês um pouco do que valeu a pena depois de 40 dias de viagem, ter passado por 4 estados. Muita coisa aconteceu, muitos lugares interessantes. Então vou falar pra vocês um pouco disso, de tudo que valeu a pena. Num vídeo passado aí eu dei algumas dicas do que não deu tão certo durante a viagem. E nesse vídeo então eu vou falar o que foi de legal, todas as coisas que deram certo e valeu a pena viajar. Logo no começo da nossa viagem, a gente passou por São Tomé, era uma das cidades que estavam no roteiro. E em São Tomé tem lugares muito legais lá para conhecer. A pirâmide, que fica bem perto do centro da cidade. O Vale das Borboletas, que é uma cachoeira com entrada gratuita, que fica a 3 km, né? Dá para ir a pé. É uma descida bem inclinada assim na rodovia, mas é perto. O pessoal lá tem essa cultura de ir caminhando e voltar de carona. A gente quis vivenciar essa experiência também e resolvemos encarar então ir a pé até essa cachoeira. Uma coisa legal, uma dica que eu queria deixar para vocês é que em São Tomé é bem difícil a locomoção lá dentro com veículos, principalmente veículos grandes ou veículos muito baixos, porque as ruas são todas de pedra lá e elas não são niveladas, então para chegar até a pirâmide, por exemplo, para ir de carro é bem complicado. Então eu aconselho vocês a irem a pé na maior parte dos lugares e utilizar o serviço que tem lá de guia 4x4, se for o caso, para ir para cachoeiras, ou entrar na mesma aventura que a gente ir a pé até o Vale das Borboletas. E saindo de lá, a gente foi então fazer a Estrada Real, que a gente começou por São João del Rei. A gente não passou em todos os lugares da Estrada Real, né? A gente fez uma parte só da Estrada Real, não entramos em Mariana, não entramos em outros lugares, por conta do tempo que a gente tinha. Então, chegando em São João del Rei, a gente conheceu um pouco da cidade ali. Uma dificuldade que teve lugares fechados em Minas, por exemplo, né? Em São João del Rei eu não consegui entrar em nenhuma igreja histórica lá, só consegui ver a Maria Fumaça por conta do dia. A gente chegou domingo em São João del Rei e estava fechado alguns lugares lá. Mas é uma cidade muito bonita, tem muita coisa legal. Saindo de lá, fomos então para Tiradentes, que é uma cidade que para mim vale muito a pena. Eu não vejo a hora de poder voltar para lá, porque eu queria muito ir, porque eu queria conhecer. E chegando lá, a energia da cidade foi muito legal, muito legal. Então a gente chegou, já estacionou na praça no centro da cidade, já estava muito movimentado. Tava tendo música ao vivo na praça, de artista de rua, tava tendo música nos bares e bastante gente, então a energia foi muito legal. E a gente conheceu lá um casal sensacional que nos acolheu, ofereceu estadia, né? Foi super amigável, que valeu mais ainda a pena ter ido para Tiradentes. A gente conheceu pouco de lá, porque a gente só ficou um dia em Tiradentes, mas deu para ir em algumas igrejas, alguns pontos turísticos bem legais lá. Então é uma cidade que eu pretendo voltar porque tem muita coisa para conhecer e é muito bonito lá, muito bonito mesmo. Uma das coisas muito legais que tem em Tiradentes é o passeio de Maria Fumaça, que sai de Tiradentes a São João del Rei e volta. Ele custa R$60, era o preço que estava lá, não sei se sofre alterações em temporada ou não, mas é um passeio com a Maria Fumaça, uma das mais antigas em funcionamento até hoje no Brasil, tem mais de 100 anos. É um passeio muito bonito. No dia que a gente estava lá, estava lotado, cheio de gente, todo mundo querendo andar. A gente não conseguiu fazer e eu só pude registrar. Mas é muito legal ver a Maria Fumaça chegando. Eles viram ela na mão ali, num carrinho, muito interessante. Eu nunca tinha visto isso. Então, só de assistir todo esse processo já é muito bacana, muito legal, né, ver a Maria Fumaça em funcionamento. E saindo de Tiradentes, a gente foi para Ouro Preto, que é também uma dos pontos que estavam no roteiro. Tem uma grande parte histórica lá que vale a pena conhecer, que são as igrejas, as obras de Aleijadinho, que para mim era o ponto alto assim de toda essa viagem da Estrada Real, era conhecer essas igrejas, toda essa história. Tem uma taxa para entrar em cada igreja, varia de 3 a 10 reais. As igrejas que tem mais ouro lá, que tem mais obras de Aleijadinho, são as mais caras
chegam a custar R$10, mas vale muito a pena cada centavo para poder entrar, porque você fica impressionado com a quantia de ouro que tem naquela igreja e em todas as outras. Um ponto bem importante é o dia. Como a gente estava na segunda-feira em Ouro Preto, o Museu da Inconfidência estava fechado, então eu não consegui conhecer. Então é um ponto bem importante também para vocês que forem para lá, dar uma pesquisada antes, tenta descobrir se tem algum dia que fica fechado, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente, porque não conseguimos entrar nesse Museu da Inconfidência, que era muito legal, também queria muito ter conhecido. Então, saindo de Ouro Preto, aí a gente partiu para Goiás, que era o foco principal dessa viagem, que era ir para Goiás, onde a gente ia encontrar outros amigos viajantes, que a gente ia junto nessa viagem. Eu fui para Pirenópolis, de Ouro Preto. Chegando em Pirenópolis, é uma cidade que eu já morei lá, então eu queria muito voltar, e depois de 15 anos eu voltei e vi que tinha muita coisa nova na cidade, muita coisa tinha mudado, museus novos lá, né? Tava muito mais arrumada, muito mais bonita. E em Pirenópolis, o que fez toda a diferença foi a família dos meus amigos lá, a Dona Ieda, o Robson, né, a Gabriela, que são irmãos do Gal, e a mãe, né, do Gal, que são amigos daqui de Brotas, né? Então fez toda a diferença na nossa viagem ter eles lá, que nos acolheram, nos hospedaram, né? Deixou a gente estacionar na frente da casa deles lá, e fez toda a diferença dessa passagem por Pirenópolis. Mas além disso, a gente conheceu o maior museu de rodas, de duas rodas do Brasil, que fica lá em Pirenópolis. E eu não sabia, né? Eu fui descobrir graças ao Robson, que é filho da Dona Ieda, que estava lá junto com a gente e nos apresentou, nos levou para ir nesse museu, que foi uma viagem no tempo assim incrível, né? A gente conseguiu ver a primeira bicicleta feita no mundo, né? Uma réplica, mas é idêntica, toda de madeira. E vimos diversas motos, desde as primeiras motos da Harley, da Índia, a primeira moto feita a partir de elétrica pelos nazistas. Tem muita coisa, mas muita coisa. Super interessante para quem gosta de moto, quem gosta de bicicleta e quem gosta de museu no geral. Vale muito a pena ir nesse museu aí, que fica lá em Pirenópolis. E depois, saindo de Pirenópolis, a gente passou em Brasília, encontramos alguns amigos lá, aproveitamos para fazer um tour na cidade, passar pelos palácios, ministérios lá, no Congresso Nacional, tiramos umas fotos, fizemos, né, aquele turismo ali, conhecemos um pouco da arquitetura do Niemeyer, fomos na catedral, lugares super bonitos também. Vale a pena fazer esse tour ali pelo centro de Brasília, conhecer os palácios e toda a história do Oscar Niemeyer, de Juscelino, né, como foi a construção de Brasília, super bacana. E saindo de lá, a gente então partiu para a Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros para mim era completamente diferente. Eu nunca tinha ido, só ouvia falar, e eu achava que era um lugar só. Então a Chapada é um complexo de 3 cidades pequenas, são Alto Paraíso, Cavalcante e São Jorge. Então, para você que nunca foi na Chapada e quer ir, o ponto principal é Alto Paraíso, que é a maior cidade entre as 3, que fica bem no meio. Então você vai até Alto Paraíso e de Alto Paraíso você se desloca para as outras 2 cidades, dependendo qual o atrativo que você quer ir. Em Alto Paraíso também tem várias cachoeiras super bonitas lá. A gente foi na Cachoeira São Bento, que são 3 cachoeiras. A Cachoeira do São Bento, que dá para saltar de uma pedra lá, super bacana. Almécegas 1, Almécegas 2. É um lugar super legal, super bacana. A gente fez até um almoço lá nessa cachoeira. A gente estava em 5 viajantes, né, em 5 veículos. E também fomos em outra cachoeira, ali em Alto Paraíso, né, em outros atrativos. Depois a gente foi para uma cachoeira que para mim valeu toda a viagem. É indescritível, não tem como falar sobre esse lugar. Você tem que ir lá para ver, que é a Cachoeira de Santa Bárbara. A Cachoeira de Santa Bárbara fica localizada em Cavalcante. Cavalcante fica a 90 quilômetros de Alto Paraíso. Chegando em Cavalcante, você pega uma estrada que anda mais 27 quilômetros até o quilombo dos Calunga. Você vai até esse quilombo. Chegando lá, você tem que contratar um quilombola, né, um guia local, e pagar a taxa de entrada da cachoeira. E o total deu R$50 aproximadamente, entre o guia, a entrada da cachoeira e mais um transporte de 7 km até a cachoeira. E aí a gente anda 1,5 km no meio daquela paisagem toda até chegar na Cachoeira da Santa Bárbara. Quando você chega lá, é algo impressionante como que é bonita, a água completamente azul e é incrível, indescritível, não tem como falar, ela emociona, você fica completamente emocionado de ter tanta beleza num lugar
daquele e tão perto da gente. Só pode ficar 1 hora na cachoeira, mas, meu, vale muito, muito, muito a pena. Se vocês puderem ir, quem não conhece, vá conhecer essa cachoeira. E depois a gente foi pra São Jorge, que é outra cidade que fica a 16 quilômetros, se não me engano, por volta de 16 a 20, não é muito longe, é perto. E aí você chega em São Jorge, é uma cidade bem pequenininha, estrada de terra, né, aquele interior mesmo, bem vilarejo, onde fica localizada o Parque Nacional da Chapada, né, que tem trilhas lá para você ir até as cachoeiras, super bonito, super bacana, é uma trilha linda com altos mirantes, assim, que vale muito a pena toda essa caminhada até a Cachoeira dos Saltos. A entrada do parque era gratuita, mas eles já estavam falando sobre cobrar uma taxa, então não sei se hoje já está sendo cobrado. O estacionamento era cobrado R$15 por veículo. A gente se reuniu, fomos num veículo só para pagar só uma vaga, mas valeu muito a pena ter ido no Parque da Chapada. E lá mesmo em São Jorge tem o Vale da Lua, que é um lugar super interessante. Tem esse nome porque parece mesmo a Lua, né? São várias crateras assim arredondadas que é interessante como que foi formado aquilo, né? Parece que foi feito à mão, assim, super bacana. E tem água passando entre essas crateras e em alguns lugares você consegue mergulhar, passar entre as pedras, assim, super bonito, super interessante. E é bem fácil o acesso. É pertinho, fica 5 km do vilarejo e você chega lá nesse Vale da Lua, você anda 600 metros e volta 600 metros. É bem fácil o acesso. E por último, a gente foi numa cachoeira que chama Cachoeira do Segredo. Essa Cachoeira do Segredo é uma trilha de 4 km, super bacana também, super bonita, onde você para beber água numa nascente, passa pelo rio e chega numa das cachoeiras que foi considerada uma das mais legais da Chapada, né? Recebeu do guia 4 rodas aí, 4 estrelas. E é super bonita mesmo. Ela tem a água um pouco mais esverdeada, mas a cachoeira é linda, fica entre cânions. Super bacana, super legal, dá para mergulhar, você tem uma certa visibilidade embaixo da água. E nesse lugar eu não sabia, mas a gente acabou avistando até um jacaré lá na volta da trilha, um jacarezinho filhote, tinha mais ou menos 1 metro assim, e a gente nadou bem próximo assim, a gente não sabia que tinha jacaré, e eu acho que é por isso que chama Cachoeira do Segredo, porque eles não contam esse segredo para ninguém. E você descobre depois que você tá lá. Tem uma prainha e nessa prainha foi que a gente avistou. Logo do lado a gente avistou um jacaré. Mas foi incrível, incrível ter conhecido a Chapada dos Veadeiros. Então, se você tiver a fim de conhecer, anota essas cidades aí: Alto Paraíso, Cavalcante e São Jorge, que são os lugares aonde você vai fazer os atrativos. E aí você calcula aí o seu deslocamento, para onde você quer ir primeiro, para não precisar ir e voltar e ficar andando muito lá. Mas vale muito a pena. E aí depois de 10 dias que a gente ficou na Chapada, junto com a galera, a gente se despediu ali. O pessoal foi para um lado e a gente foi para Tocantins. Onde Tocantins, o meu objetivo era ter ido até o Jalapão. Chegando em Tocantins, a saída que estava planejada não ia dar certo. Então a gente ia ter que ficar mais 10 dias lá. E aí eu acabei escolhendo então ir para Taquarussu. E lá encontrei com um amigo que já era conhecido daqui, de Brotas, e acabei indo fazer o rapel com ele lá num parque, uma fazenda ecológica que tinha lá, onde eles operam o rapel. Foi super bacana, super gostoso também. E aí depois disso, eu resolvi voltar para Brotas, devido à situação que a Jurema se encontrava, né? Eu tava passando por alguns problemas mecânicos e não conseguia solucionar. E aí então eu resolvi voltar para poder mexer na Kombi aqui, onde eu já conheço, já é mais tranquilo, e assim poder continuar agora na próxima expedição aí, Brasil do Centro Adentro, e conhecer o Brasil todo a bordo da Jurema. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais como foi essa experiência de passar 40 dias viajando, como foi para mim essa experiência, né? E para você que quer começar a essa vida de aventureiro, quer comprar uma Kombi ou veículo e sair conhecer o Brasil, eu falo para você que vão acontecer muitas coisas boas, outras coisas nem tão boas assim, mas vale muito a pena sair e conhecer esse Brasil a bordo de uma Kombi, a bordo de um veículo, de ônibus, de bicicleta, como quer que você queira ir. O importante é a gente poder ir. E de toda essa viagem, as pessoas que eu conheci nesses 40 dias vão ficar sempre guardadas aqui no meu coração, que fizeram a diferença. Os lugares foram incríveis, mas as pessoas que a gente acaba conhecendo é muito melhor do que o lugar em si. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí, Bicho do Mato Artes na estrada. Valeu! Minha perna.